E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre pronomes pessoais. Vamos entender o que são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso, quem fala em primeira pessoa ou com quem se fala na segunda pessoa e de quem se fala na terceira, tá? Eles variam em gênero e número e são classificados de acordo com a função que exercem e sua tonicidade. Quanto à função, são divididos em pronomes pessoais de caso reto e pronomes pessoais de caso oblíquo. E de acordo com a tonicidade, eles são classificados em pronome oblíquo átono ou pronome oblíquo tônico. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós, usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige. E ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem se fala. Os pronomes pessoais, eles variam de acordo com as funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. Vamos lá entender um pouquinho do pronome pessoal do caso reto. O pronome pessoal do caso reto é aquele que na sentença ele vai exercer a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Vamos ver o exemplo. Nós lhe ofertamos flores. Aí a gente tem em negrito nós. Os pronomes retos, eles apresentam flexão de número, gênero, apenas na terceira pessoa, sendo essa última principal flexão, uma vez que marca a pessoa do discurso. Dessa forma, o quadro dos pronomes retos é assim: primeira pessoa do singular, eu; segunda pessoa do singular, tu; terceira pessoa do singular, ele ou ela; primeira pessoa do plural, nós; e segunda pessoa do plural, vós; e, por fim, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Atenção! Esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão. Há algumas frases comuns na língua oral, cotidiana, que devem ser evitadas na língua formal escrita ou falada. Por exemplo, vi ele na rua, encontrei ela na praça, trouxeram eu até aqui. Na língua formal, devem ser usados pronomes oblíquos correspondentes. Por exemplo, viu na rua, encontrei-a na praça e trouxeram-me até aqui. Tá? Então, nessa questão, a gente tem que evitar um pouquinho, na parte escrita, esses questionamentos da língua falada. Tá? Esses pronomes que eles não vão ser uns complementos verbais. Eles acabam tomando outra configuração na parte escrita, na forma padrão. Fique sabendo. Frequentemente, observamos a omissão do pronome reto em língua portuguesa. Isso se dá porque as próprias formas verbais marcam, através de suas desinências, as pessoas do verbo indicadas pelo pronome reto. Por exemplo, para você entender melhor, fizemos boa viagem. Então aí a gente tem uma marca no verbo que é o mos, fizemos, que ele dá a entender quem é o pronome pessoal utilizado, que é o nós. Vamos para o pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, exerce a função de complemento verbal. Ele vai ser usado em objeto direto ou indireto, ou até mesmo em complemento nominal. Por exemplo, ofertaram-nos flores. Aí o nos a gente tem um objeto indireto. Observação. Em verdade, o pronome oblíquo é uma forma variante do pronome pessoal do caso reto. Essa variação indica a função diversa que eles desempenham na oração. Pronome reto marca o sujeito da oração. Pronome oblíquo marca o complemento da oração. Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com acentuação tônica, que possuem, podendo ser átonos ou tônicos. Tá? Aí aqui a gente tem uma tabelinha para que vocês possam entender um pouquinho. Nós temos os pronomes pessoais retos e ao lado os pronomes pessoais oblíquos. Dessa mesma forma, a gente também tem os átonos e os tônicos. Vamos lá. Nós temos o eu, e aí o átono dele é o mi, e os tônicos dele é mim e comigo. Temos o tu, o átono é ti, e os tônicos ti e contigo. Nós temos ele ou ela, que os átonos são o, a, se, lhe, e os tônicos são ele, ela, si. Temos do nós, o átono é nós, e o tônico nós, conosco. Nós temos o vós, o átono do vós é o vós, e o tônico é vós e convosco. E por fim nós temos eles ou elas, onde o átono é os, as, si e lhes, e o tônico eles, elas e si.
Pronomes átonos e tônicos. Conforme a tonicidade, ou seja, a força que ela é pronunciada, os pronomes oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Os pronomes átonos são assim chamados porque não possuem acentuação própria e se sujeitam à tonicidade dos verbos. Além disso, eles não são precedidos por preposição. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, como me, te, o, os, a, as, o si, o lhe, o lhes, nós e vós, certo? Exemplos. Vamos lá, o primeiro exemplo. Diz assim: disse-nos que estava cansado e que por esse motivo não vinha à festa. Aí a gente percebe o nós destacado. Segundo exemplo. Não te convidei, por isso saía já daqui. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro. Penteei-me. Tá? Então entendam assim que os pronomes átonos, eles não vão ter essa acentuação para dar a tonicidade, a força dessas palavras, tá? Então os pronomes átonos são assim, sem acentuação, e que a gente precisa entender a tonicidade, a força com que se fala. Os pronomes tônicos, por sua vez, eles possuem a acentuação própria e são usados com preposição. Aí a gente tem alguns exemplos. Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, o eles ou elas, o si, o nós, o conosco, o vós e o convosco. Observe que a forma comigo e contigo, conosco e convosco, elas resultam da junção de preposição, que é o com, e os pronomes mim, ti, nós e vós, respectivamente. Exemplo. O que disseram para mim, eu não digo a mais ninguém. Segundo exemplo. Fez conosco o que tinha feito a outra turma. E o outro exemplo é: o que fez ela? Percebam esses destaques. Esses destaques são os pronomes pessoais utilizados. Eles são os tônicos usados nessas frases, certo? Atenção! Quando o pronome vem depois da preposição, mas vem antecedido de um verbo no infinitivo, deve ser utilizado o pronome do caso reto. Isso porque, nesse caso, o pronome está exercendo a função de sujeito da oração. Aí aqui a gente tem uns exemplos. Primeiro, essa tarefa é para eu fazer? Segundo exemplo, se é meu, logo é para eu abrir. E o terceiro é, essa refeição é para tu comeres. Tá? Então, a gente tem essa especificidade. Vamos para exercitando. Vamos ler esse texto que tem por título Música. É uma das mais variadas formas de arte. Em cada época e lugar do mundo, encontramos um jeito diferente de fazer música. Bater palmas, estalar os dedos, assobiar. Os primeiros sons feitos pelo homem, como esses, saíram de seu próprio corpo. Depois ele descobriu que podia produzir sons com objetos do dia a dia. Assim, madeira, ossos, rochas e conchas foram os primeiros materiais usados para fazer objetos musicais, que depois foram chamados de instrumentos musicais. Provavelmente, as primeiras músicas surgiram quando o homem percebeu que, juntando os sons produzidos pelo seu corpo com os sons tirados dos objetos do seu dia a dia, poderia produzir sequências de sons e silêncio, com um ritmo agradável. Ele gostou tanto do resultado que imaginou que os deuses nos quais acreditava também gostariam, e assim começou a fazer músicas para homenageá-los. Tá? E aí a gente tem esse texto que é um fragmento do Almanaque Recreio. Aí com esse texto nós vamos fazer algumas perguntas. A primeira, identifique a finalidade do texto. Você conseguiu entender qual é a finalidade desse texto? A finalidade desse texto é contar sobre o surgimento da música, falar um pouquinho desse processo de surgimento da música. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: na passagem em cada época e lugar do mundo, encontramos um jeito diferente de fazer música. E aí omitiu-se o pronome pessoal. Vamos tentar identificar qual foi o pronome pessoal que foi omitido. Será que foi da letra A o eu, o B o nós, o C o vós ou o D eles? Acertou quem disse o nós, tá? Lá na palavrinha encontramos, depois da primeira vírgula que vocês percebem esse verbo. Encontramos. Quem encontramos? Nós encontramos um jeito diferente. Nós temos essa omissão. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz assim: no trecho, começou a fazer músicas para homenageá-los. Percebam que o los está sublinhado aí, tá? O pronome pessoal, na forma oblíqua, em destaque, retorna o quê? Qual é a ideia que ele dá? Primeiro, A, os objetos do dia a dia. Letra B, os instrumentos musicais. Letra C,
Os sons produzidos pelo corpo do homem ou de os deuses? Para quem nesse texto se faz referência à homenagem? Acertou então quem falou a letra D, os deuses. Então, quando ele faz homenagem, ele se refere aos deuses, tá? Essa foi a aula sobre pronomes pessoais. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula.